Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na Galeria Guimarães e Companhia com mais um talk hoje com a Ana Isabel Rispoli, do Consórcio Araucária, e com a nossa plateia maravilhosa. Muito obrigada por estarem aqui, sempre nos apoiando, nos ajudando, perguntando, né, e conhecendo mais do mercado imobiliário. Então, estamos na rua 15 de novembro, 1155, no nosso segundo dia de feira. E tem mais amanhã ainda, que dá tempo para você vir e conhecer tudo que tem aqui para começar a investir em imóveis. Então, agora, nós vamos conversar aqui com a Bebel, né? E ela vai nos contar sobre consórcio imobiliário, que o nosso cliente tem sempre muita dúvida. E o consórcio é uma ferramenta maravilhosa para alavancar patrimônio, né, Bebel? Sim. Então, conta pra gente o que é o consórcio e para quem ele é ideal. Então, vamos lá. Ideal, né? Quando a gente fala ideal em que sentido? Pois a gente tem o custo, tempo, poupança, investimento. Custo. Em termos de custo, ele é incomparável. Assim, você não tem como você comparar o custo de um consórcio com o investimento. Tempo. O tempo, ele já é para quem precisou se planejar. Sim. Né? Ele não é um produto para ontem. Mas tempo é dinheiro. Então, especialmente, né, nos produtos financeiros. Os organizados gostam, né? Do quem planeja. Mas até fazendo um parênteses aqui, o Consórcio Araucária tem um produto muito especial. É a única administradora que tem esse produto homologado pelo Banco Central, onde ele garante a contemplação em 4 meses. Ele é um grupo especial. Ele não é garantido em contrato, ele não é tão barato quanto um consórcio tradicional, mas ele também não é tão caro quanto um financiamento. É uma modalidade diferente. Esta modalidade, que se chama MCA, é garantida em contrato, que em 4 meses nós vamos contemplar. Explica melhor isso. Então, vamos lá. É um produto para ficar, em média, entre o consórcio tradicional e o financiamento. Qual seria a desvantagem? Porque a grande vantagem do consórcio é a pessoa não precisar de entrada, ela não precisa despender nenhum valor, né, no momento da aquisição. Sim, o consórcio você contrai as parcelas. Isso também depois se explica direito como é que funciona, que o pessoal não sabe, né? E daí, no caso do MCA? MCA, método de contemplação acelerada. Qual uma diferença importante com o tradicional? O tradicional você adquire, vai pagando, você pode ser contemplado no primeiro mês, quer dizer, você pagou R$1.000 na parcela e vai ter o crédito de 300 mil, 200 mil. O que? Aquele que você escolheu lá no começo. Você vai comprar o seu apartamento compacto vai ficar em garantia e está tudo certo. Ele pode ser no mesmo valor do seu crédito. No MCA, não. O valor que a pessoa compra, o valor do imóvel tem que ser um pouquinho superior ao valor do crédito. Então, seria como assim, se fosse uma entrada. Sempre assim, mas no consórcio não, o que é uma grande vantagem da pessoa não precisar ter nenhum recurso disponível. Né? Mas assim, daí o banco vem, avalia, né? Então, eu sempre falo, tem um pouquinho de dinheiro, mesmo que você tenha sido contemplado, que precisa, né? Um pouquinho para... Não, no consórcio... O consórcio paga 100%? No consórcio tradicional, nós não precisamos que o imóvel tenha um valor maior do que o valor do crédito. Você contratou 300 mil de crédito, você pode comprar um imóvel de 300 mil. Dentro do processo, naturalmente, vai ter uma avaliação. As avaliações são boas, geralmente seguem ali, são muito próximas. Tem seguido o que o banco diz que vale? Isso é uma informação importante. É muito... Depende do consórcio também. Sim, cada administradora, né, tem a sua política. Mas assim, geralmente o valor da avaliação é muito similar ao valor a realidade é o valor de mercado. Então, nós falamos de tempo, né, que o MCA ele foi desenhado para suprir essa necessidade do cliente apressadinho, né? Custo, nós não temos juros, né? Uma taxa de administração, ela varia mesmo dentro das administradoras, ela tem uma variação muito grande, dependendo de prazo, dependendo de valor de crédito, vamos assim... Quantos por cento? De 15% a 25% no período inteiro é o custo de uma taxa de administração. Então, ela é um financiamento aí, no mínimo,
12% ao ano. Então, realmente, o custo do consórcio, ele é irrisório perto de um financiamento. E vamos explicar o básico do consórcio, então, né? Como que é o consórcio, como funcionam os grupos, como que a pessoa começa. Certo. Então, vamos lá, para o básico do básico. A Bebel, a Sabrina e a Vitória querem comprar uma casa. Elas se juntam e este grupo vai poupar em conjunto. R$300 custa a casa. No primeiro mês, a Bebel vai pagar 100 de parcela, a Sabrina 100 de parcela, a Vitória 100 de parcela. Quem vai pegar o crédito? Vamos sortear. A Sabrina foi sorteada. No próximo mês, a Sabrina, já com o seu imóvel na mão, vai pagar a segunda parcela. Nós vamos fazer outro sorteio, a Bebel ou a Vitória vão ganhar. Então, assim, a grosso modo, seria isso. Quem administra? Uma administradora credenciada no Banco Central. E quanto é como se fosse banco, uma coisa bem segura, muito boa. Sim. Eu vejo que os meus clientes bem organizados, eles fazem consórcio, eles vão fazendo. Primeiro comprando consórcio, eles vão tendo as cartas e vêm nos procurar, né? Olha aqui, eu tô com uma carta de 300 mil. Ele até pode comprar um imóvel de 1 milhão, 3 milhões, ele vai abater o que tá ali. Ou ele vai usar para investimento essa carta que ele foi contemplado, que é uma forma de poupança, né? Esse é um cenário ideal. Fazer um parênteses, então, entre poupança e investimento, né? Nós estamos aí há 47 anos no mercado e, assim, há muito tempo atrás, o consórcio ele era visto como poupança, como aquela primeira casa, aquele primeiro carro, onde a pessoa, né, ela não tinha como financiar, ela não tinha como pagar à vista, então era para o poupador, era essa palavra e esse conceito que a empresa tinha. Com o passar dos anos, especialmente aí esses últimos 5, 10 anos, o perfil do consorciado mudou. Hoje, a nossa base tem uma grande quantidade de investidores. As pessoas percebem que o seu dinheiro aplicado rende mais, né? Aguenta aquela parcela do consórcio. Então, assim, ele não é mais só para aquele poupador, eu vou conquistar minha primeira casa, eu não tenho outra opção. Então, hoje a gente tem o perfil do investidor que não quer se descapitalizar e usa uma ferramenta como consórcio para construir patrimônio, alavancar o seu patrimônio. Por exemplo, assim, explicando aqui na nossa língua de quem compra o imóvel. Se você entra ali, você vai comprar um Atmos ali, você compra, tem 60 mil reais de entrada e você, no dia que você dá esses 60 mil de entrada, você já liga para a Bebel e faz um consórcio. E daí você vê, 300 mil, Bebel. Não sei se você tem uma ideia da parcela de uma coisa de 300 mil por cima, assim, só para o pessoal ficar sabendo. Pelos compactos aqui apresentados, né? Percebi aqui que vamos estar num grupo entre 150 a 300 mil reais, né? Nós estamos falando aí de uma parcela de 1.100 até 2.200. Então você pode comprar um apartamento dando de 30 a 60 mil reais de entrada, você paga 1.100 para o consórcio, porque você tem que pensar quando ele ficar pronto. E mais o 1.000 e tanto, 2.000 da parcela para a construtora. Então, com 3 mil reais por mês, você já está comprando e quando ficar pronto, você pode ser sorteado. Se não ficar, pode fazer o MCA? Então, o MCA, assim, cada cliente é um cliente, por isso, né, cada perfil é um perfil, mas um exemplo de um cliente real. Ela deu a entrada no apartamento porque o cliente vem. Eu quero este, né? Sim. Eu quero este apartamento. Ele visualiza e traz ali aquela necessidade, né, para o corretor para imobiliário. Então, se ele tem a entrada, ele dá a entrada. A gente faz uma composição de pegar algumas cartas do MCA, que vão ser contempladas em 4 meses. Negociamos com a construtora, nesse caso, que ele iria receber ali 30, 60, 90, né, no máximo em até 120 dias. E ainda fizemos uma composição com grupos que já estavam em andamento. Então, 36 meses, 40 meses, sentamos com a construtora, auxiliamos nesse processo e negociamos tanto de entrada, tantos mil em MCA e o restante em até 36 meses e em até 57 meses. Então, é estratégia. Sim, é mais uma modalidade, né, para você pensar o que é bom para você, né? Sim. Para comprar. Posso fazer uma pergunta?
Claro. Nessa modalidade não existe mais o lance, porque no consórcio sempre era contemplado sorteio, e aí você Lance. podia fazer uma estimativa de lance, para que isso pudesse ter também uma outra possibilidade de contemplação. Sim, no EMCA nós não temos lance. É só lance, é só no sorteio, mas o que ele é um produto diferente. Então, parte do grupo, porque na história da casa, recapitulando, eu coloquei 100, a Vitória colocou 100, a Sabrina colocou 100. No EMCA, não. Nós temos uma classe de investidor, e esse investidor coloca lá 30 mil, 100 mil, tem as cotas do investidor. O grupo é financiado pelo investidor. Então, inclusive, o consórcio tem que manter um equilíbrio entre investidores e compradores dentro do grupo. Aí, como tem muito investidor, as contemplações nem demoram 4 meses para sair. Né? Pode ser em menos tempo. Ela sai na primeira assembleia. Inclusive, o consórcio é assim, a assembleia é dia tal. Se você entrar um dia antes, quem sabe você seja contemplado no dia seguinte, né? Uhum. Quem sabe daqui 2 meses, 3 até 4, nessa modalidade do MCA. Mas é garantido em contrato, assinado embaixo, que em 4 meses você vai ter este dinheiro. O que possibilita uma negociação com a construtora. Então, hipoteticamente, esse dinheiro do lance servirá para você comprar uma carta, no caso, existe um investimento estabelecido, R$300 mil. Nessa modalidade, você necessariamente tem que comprar um imóvel que seja maior do que esse valor. Sim, então essa diferença, que seria para o imóvel de maior valor, é o que hipoteticamente seria um lance. O que hipoteticamente seria uma entrada, porque qualquer instituição financeira vai querer um imóvel alienado. Sim. Né? Isso não tem. Na carta tradicional, o imóvel custa 100, a carta é de 100. No EMCA, a carta, você tinha 100 mil de crédito, o imóvel alienado precisa lá ser 140. Aí você tem que ter o 40 mil. Você tem que ter o 40 de entrada. Então, nesse EMCA, vai uma entrada, 40% do valor do imóvel. Isso, exatamente. Legal, porque é uma coisa bem específica, né? E quando você tem aquele dinheiro ali, é muito legal, né? A gente tá conhecendo esse produto que a gente não conhecia, porque é uma forma bem bacana de fazer o teu viabilizar. Sim. Então, essa é a forma de viabilizar, né, os compactos para investir em consórcio. Tem mais alguma que você queira falar? Tem, assim, o MCA, ele vai viabilizar a pressa, né, aquela pressa, o investidor. Mas viabilizar a compra, o investimento e a alavancagem do patrimônio, o melhor dos mundos realmente é uma carta tradicional, a carta comum. Porque pro consorciado é muito vantajoso. Uhum. E como, Bebel, para acelerar a contemplação do normal, né? Sim. Quais estratégias que funcionam? Daí que seria o caso dos lances. Nós temos tanto estratégias quanto condições de mercado às quais os clientes têm que ficar atentos. Então, vamos lá. Nós temos lance, o sorteio, né? Então, norma do Banco Central, todo grupo mensalmente vai ter o sorteio. Sorteou a pedra, a minha pedra, não preciso da lance, não preciso pagar nada, continuarei com as minhas parcelas normais. Lance fixo. O grupo estabelece 30% do valor do crédito, 20% do valor do crédito, tantas parcelas, lá na contratação do grupo já vai estar escrito quanto é o lance fixo. Outra modalidade, lance livre. Quem dá mais, né? Quem dá mais, então você tem lá 100 mil, eu dou 30%, eu dou 40%, eu dou 50%. Tudo muito fácil, muito simples, online. Nós, né, como consultores, ajudamos o cliente a dar lance. Se ele quiser ali na palma da mão, dar pelo aplicativo no celular, ele também vai dar. Então, essas são as maneiras normais aí de buscar essa contemplação mais rápida. Uma coisa que a gente chama muito atenção, tá? Que é assim, um perigo, a tal da meia parcela. Por quê? Porque a meia parcela é metade do valor, então você não está dando aqueles R$100 que a gente... Então, espera, deixa eu entender essa história de meia parcela. Explica o básico. Então, vamos lá. Esse é um perigo que ela está alertando. Então, no começo, a gente estava falando em R$100. Eu dei 100, você deu 100, a Vitória deu 100.
Temos 300, compramos uma casa. Mas se nós estamos pagando meia parcela, quanto que você deu? R$50. Sim. 50 e 50. Nós temos 150, nós não compramos nenhuma casa. Essa meia parcela é uma prática que estão É praticando uma no prática mercado. muito comum no mercado e que às vezes encanta o cliente, o consorciado, porque quanto que é a minha parcela? A gente sabe disso, inclusive nos financiamentos, às vezes financiamentos de créditos mais pesados, como o crédito pessoal, que a pessoa ela não tem o conhecimento, quanto é a minha parcela? A tua parcela é 50. Só que a tua parcela de 50 vai prejudicar o grupo inteiro, porque a contemplação não vai ser tão rápida. Então, até uma recomendação que a gente viu muito, que o Guilherme falou, procura o consultor para te ajudar a comprar um imóvel. O profissional do financiamento, o profissional do consórcio, ele tem que ser de confiança. Ele tem que ser de confiança para ele mostrar isso para você. Claro, você tem que né? se cercar da melhor assessoria que você puder. E a outra armadilha da meia parcela é, estou pagando meia parcela. Ok. Aí o grupo correu. Meses se passaram. E a hora que eu vou pegar o meu crédito, eu não tenho aquele crédito que eu contratei. Eu só tenho meio crédito. E se o grupo correr muito, a sua parcela vai ficar num valor muito elevado. Muito maior do que aquilo que você planejou, né? Certo. Isso é admitido e existem, assim, dados de mercado que, né, a gente tem que olhar, onde a gente vê as vendas, às vezes, crescerem e o número das contemplações não crescerem na mesma proporção. Mas eu só não entendi uma coisa. A pessoa opta pela meia parcela quando? Quando contrata? Quando ou no meio se apertar quando contrata. Não. Se a pessoa se apertar no meio do caminho, então, assim, por isso que é muito personalizado, porque você pode vender para uma pessoa que aquela parcela não vai pesar no bolso dela ou muito difícil, e você pode estar vendendo para você ter um cliente que é organizado, ele está ali, né, construindo, alavancando seu patrimônio, mas ele não quer passar muito daquilo que vai desorganizar a vida dele. Então, neste caso, por exemplo, já não é interessante você vender o menor crédito do grupo para ele. Porque se ele se apertar, você tem essa maleabilidade de ou subir o crédito dele, aumentando a parcela, ele pode optar, ou em último caso, você vai chegar até o valor mais baixo de crédito e vai aliviar a parcela dele, ele não vai perder nada do que ele pagou, vai continuar concorrendo normalmente e tudo vai ficar certo. Seguro, né? A gente gosta sempre de indicar para os nossos clientes coisas seguras, viáveis, né? Que tenha o menor chance de risco possível, né? Sim. E Bebel, conta assim, fala mais sobre o consórcio como essa porta de entrada para quem nunca investiu. Certo. Então, vamos lá. Ele pode possibilitar, como naquela história do poupador, do começo, né, onde surgiu essa história toda, porque assim, ele não é pesado. E você vai escolher uma parcela que cabe no teu bolso. Ele não é como um financiamento que tem um índice atrelado, um IPCA, um IGPM, que a gente pode ver, né, O consórcio é mais barato que financiamento. Que aqui nós estamos falando do consórcio de imóveis, né? Porque o carro teria lá o IPCA atrelado. Por quê? Você está fazendo um plano, você quer comprar um compacto na faixa de 300, 500 mil. Você vai comprar uma carta de crédito. Ela pode levar o prazo do contrato para você ser contemplado. Você pode ser o último. Anualmente, o imóvel vai valorizar. E se você ficar com a tua parcela congelada, você não vai ter o crédito para comprar um compacto daqui 2, 3 anos. Então, a gente tem um reajuste no aniversário da sua cota. A cada 12 meses, a sua parcela vai reajustar, mas o crédito vai reajustar na mesma proporção, o que é muito importante. Porque os imóveis vão valorizando. Os nossos grupos de imóveis, eles são reajustados pelo INCC. Então, né, que é o Índice Nacional da Construção Civil, é um índice tranquilo para que você não tenha esta surpresa de um índice de correção que seja com um impacto muito pesado. E a gente tem sempre também essa possibilidade ali daí de... Sim, porque, né, então é para as pessoas bem organizadas, que querem começar apenas com o consórcio. Começa com o consórcio, vai, né, esperando ser contemplado. E se ele for contemplado mais para frente, está acompanhando
a subida dos imóveis pelo INCC, né? E a gente tem, assim, uma coisa interessante, né? Porque, assim, é recorrência, sabe? Tem muitas pessoas, ou construtoras, ou mesmo transportadoras, né? Elas sempre têm uma carta na manga. Acabou de pagar uma, a outra carta já vai entrar. Porque ela precisa comprar terreno, o investidor ali, pessoa física, uma empresa no investimento imobiliário, ela vai acabar... Então, assim, eu não quero comprar o compacto amanhã, mas é uma estratégia. Assim, quando contemplar, eu vou ligar para a Sabrina e vou procurar o que o mercado está me oferecendo dentro deste preço, né? Então, a gente tem muito esse cliente recorrente que sempre tem o crédito na mão. Uma coisa interessante que você falou, puxou aqui na minha cabeça. O cliente é apressado, ele quis aquilo, ele quis para ontem. Ele fez um financiamento. As cartas de crédito possibilitam a quitação do financiamento. Sabe? Isso chama-se quita fácil, essa nossa modalidade. Então, se o cliente tiver a capacidade, né, financeira de arcar com aquela parcela do financiamento e com uma pequena parcela do consórcio, quando contemplar a gente... E é bem comum nossos clientes fazerem isso. A gente quitar. E é legal, né? Tipo, então, ficou pronto, me entregaram um apartamento, eu preciso pagar. Vou financiar porque não fui sorteado. Mas a hora que eu for sorteado, eu já quito esse financiamento. Sim, exatamente. Ótimo. Uhum. E, Bebel, conta pra gente aqui, assim, quais são os mitos do consórcio que a gente precisa derrubar? Vamos lá. Então, ou que demora, né? Porque, assim, não demora para todos. Uhum. E, assim, muita atenção nessa questão de quem que vai achar aquela carta para você, o consultor que vai te atender, porque ele tem que saber. Tem grupos que têm atender necessidades diferentes, né? Então, você tem lá um grupo de 33% lá de upgrade, né? Então, você vai contratar, porque assim, a gente também tem que estar dentro do mercado e entender que o cliente, às vezes, quer lá pagar uma parcela mais baixa até ele ser contemplado, certo? Uhum. Então, tem o upgrade e ele vai pagar uma parcela menor até que ele consiga alocar o apartamento até que ele seja contemplado, compre o apartamento, coloque para alocar e sustente aquela parcela, sabe? Sim. Mas, se você... Tem cliente que não, tem cliente que ele tem dinheiro. Então, para este é melhor, de repente, você vender uma carta maior ou dividir. Então, assim, é muito... Tem que analisar o perfil e a situação de cada um. Tem que analisar, mas o mais, assim, não existe, com exceção do MCA, a promessa na contemplação, né? Isso não tem. Pode demorar, mas se você tiver... Mas pode chegar logo. E você pode, se você trabalha com uma administradora de confiança, você vai ter uma boa relação dentro do grupo das contemplações. São grupos que contemplam rápido, eles são saudáveis, né? Sim. Porque nós não ficamos com nenhum recurso do cliente. Se tem em caixa 1 milhão, vai ser distribuído o máximo possível, né? Uhum. Se você tem um grupo que não é saudável, você vai pagar os lances ali que você está obrigado a pagar, né? Uhum. Então, nós temos grupos aí que por mês você contempla 9, 10, 11, 12, 13 pessoas. Então, isso também vai da pessoa que está escolhendo o grupo para você, te informar da qualidade do grupo, te informar e também, assim, muito da administradora, né? Tem administradoras que nós somos muito comprometidos a vender com qualidade. Que impacta lá na questão da contemplação dos grupos. A inadimplência... A garante... Sim, existe um fundo de reserva, tá? Que daí depois de um tempo você vai ver lá um dinheirinho voltando para tua conta, era desse fundo de reserva que não foi o... não, menos. Uhum. Ele vai retornar, né, para o consorciado. Quando acaba o consórcio, eles têm que devolver. Eles devolvem esse dinheiro se não for utilizado. A qualidade do grupo começa lá na ponta, quando o vendedor faz uma venda correta e necessária. Análise de crédito. Não, análise de crédito no consórcio, que também é uma vantagem para o financiamento, ela só é posterior
a contemplação, né? Contemplou, vai ser feita análise de crédito. Você quer adquirir a cota hoje, você vai adquirir, comprovando, você mesmo vai declarar a sua renda, né? Não precisa enviar nenhum comprovante. E o que pode acontecer? Eu não tenho crédito para um financiamento de 500 mil, mas eu comprei uma carta de consórcio e eu posso ir pagando. E esse valor do meu saldo devedor, ele vai diminuindo, que exige menos renda, né? Mas, então, sobre o fundo de reserva e a inadimplência, tudo começa na ponta com a qualidade da venda. Mas os grupos são separados, eles têm contabilidades diferentes, cada grupo é um grupo. Há muitos anos atrás, quem cuidava do mercado de consórcio era a SUSEP. Depois até foi feita a lei do consórcio, onde fortaleceu, deu mais segurança. Viemos para baixo da aba do Banco Central, inclusive. Federal, né? Sim, era bem, né? Era muito diferente. Então, assim, a regulamentação é feita pelo Banco Central, é muito positivo. E a lei nos ajudou muito e trouxe muita segurança para o mercado também. A lei, inclusive, leva o nome do Rodolfo Montosa, nosso CEO, né, que é o consórcio Araucária associado à BR Consórcios, e a lei leva o nome dele. Então, a gente preza, assim, muito a transparência, né, enfim. Que legal isso, porque daí fica, né, regulamentou o mercado, deu mais segurança. E, Bebel, para quem quer começar agora com consórcio, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é @Zelato Capital, entre em contato conosco. O primeiro passo é você ter a certeza do profissional que você está conversando, né? Você precisa ter uma indicação, ter um profissional de confiança, escutar, porque mesmo dentro da mesma empresa, tem muitas opções. Quanto mais ou menos, o que você mais vende? Qual que é o valor, assim, que a pessoa pode começar com quanto? Olha, aqui nós estamos falando de compactos, né? Então seria ali um grupo que começaria de 150 a 300, de 300 a 600, que seria né? a parcela de 1.000 e pouco. Mas assim como aqui, né, tem os setores, tem o setor de luxo, tem o setor de compacto, tem o setor disso dentro do nosso negócio também. Então, tem a transportadora que usa caminhão, os créditos vão ser altíssimos, né? Tem a locadora de carro que, né, trabalha com um carro mais simples, os créditos são menores. Então, assim, nós temos um público bem amplo, assim, eu não consigo te dizer, o que eu mais vendo é isso. Mas dentro aqui do que você precisa, nós temos grupos que atendem. O nosso menor crédito imobiliário ali é 60, 70 mil reais, mas aí talvez ele fosse mais adequado para uma reforma, né? Alguma. Aí pode? Pode. Você pode usar para outra coisa? Olha, desde que ele aliene o imóvel, né? Sim. Sim, a gente tem duas modalidades, três: bens imóveis, móveis e serviços, né? Então, assim, uma máquina e equipamento, uma cadeira de dentista, imóvel, carro, né? Tudo dentro das imóveis. Terreno, casa na praia, apartamento, reforma, construção, sim, podemos. Assim como o financiamento, ele é mais rígido para construção do que para você simplesmente ali comprar um apartamento ou comprar um terreno. Sim. O consórcio também. As administradoras, assim, mas tende a ser menos burocrático do que daquela história ali que ele contou da construção, da Caixa Econômica, do engenheiro da Caixa ter que ir lá avaliar, sabe? Então, assim, o consórcio, ele é um pouco mais ameno nessa questão. Mas é possível, sim, você reformar, é possível você construir, e inclusive nós temos uma coisa muito interessante, que se chama o troca fácil. Então, para agilizar aquele lance que você estava interessada no começo, nós aceitamos o terreno como lance. E depois o valor do terreno ele é descontado do crédito, né? Porque se você poderia dar um lance do bolso,
ao invés de você ter que disponibilizar aquele capital, você pode dar o terreno como lance. Então, daí você pode dar o terreno como lance e usar aquele capital para construir em cima do terreno que você já tem. Alienar né? o terreno, Alienar quer dizer, o terreno. como lance. Não, você não vai alienar o terreno como lance. Você vai apresentar lá a carta de avaliação. Eu tenho um terreno que vale 300 mil. Isso vai ser aceito, né? Vai ser aceito como o seu lance de como 300 mil, pagamento. como pagamento, só que daí ele desconta do crédito. O crédito era 1 milhão, né? Você deu 300, você vai pegar 700. E com este crédito, você pode construir em cima desse terreno. Então, assim, não é o lance que vai ser alienado. Quando você for contemplado, o terreno será alienado. Uma outra coisa interessante a respeito da alienação é que não necessariamente a alienação precisa ser o imóvel que você está comprando, sabe? Né? Então, assim, eu moro aqui, ou enfim, eu tenho outro apartamento, porque esse que eu vou comprar, de repente eu posso querer vender, né? Eu comprei na planta, não era essa a estratégia lá do Guilherme, comprei na planta, vou vender no lançamento. Então, daí não vai ser interessante você alienar aquele imóvel. Você pode alienar outro de qualquer outro, com o valor. E faltou eu te perguntar aqui no começo, assim, para você contar da tua empresa, né? Explica como é que você começou com isso, e como que você trabalha. Então, vamos lá, essa é uma longa história. Então, nós somos do Consórcio Araucária. O Consórcio Araucária não faz vendas diretas, ela só trabalha através de parceiros, né? A Zelato Capital é a tua empresa? Sim, é uma empresa parceira do consórcio, né? Assim, nós temos aí N parceiros. E essa minha história com o crédito começou, acho que vai fazer 20 anos praticamente com o crédito consignado, né? O crédito consignado público. Ao longo dos anos, agora que vai passando, a gente vai vendo como as coisas são cíclicas, né? Porque era um mercado assim, depois deu um boom, o Banco Central teve que intervir, então tem essa experiência aí no consignado público, depois tivemos uma experiência no consignado privado e o consórcio sempre veio acompanhando isso, né? Já faz muitos anos que eu trabalho, um perfil muito diferente, né? O perfil do tomador de crédito é muito diferente do poupador, né? E assim, falando em poupança, investimento e tomar crédito, o consórcio tem uma coisa muito interessante, porque todo o tempo que você está pagando as suas parcelas e você não foi contemplado, vocês que estão investindo em nós, né? E só depois que você for contemplado que você está porque você está devendo, né? Então, assim, é uma situação muito confortável para aquelas pessoas também que não gostam de se comprometer ou não vão dormir bem porque tem uma parcela. Sim, porque é o perfil, né? Exatamente, até o momento de você ser contemplado, você... Então, se a pessoa quiser começar com consórcio, qual o número do telefone, como é que ela acha você? Vamos lá. Podem nos procurar em @ZelatoCapital, né? Estamos lá no Instagram. Também temos o WhatsApp aqui, 3348-3974. Será um prazer atendê-los, inclusive... E conversar sobre o que a pessoa precisa. Entender, abrir a mente, né? Porque, assim, são muitas possibilidades. E toda pessoa, eu, assim, que venho desse mercado há muito tempo, toda pessoa que tem dívida, ela tem que estar constantemente pensando naquela dívida, porque, como tudo, é muito dinâmico. Então, de repente, você está com um financiamento de 30 anos na Caixa Econômica. Mas o financiamento da Caixa Econômica é bom. São 30 anos. Quando você parar para fazer a conta, você vai ver que você pagou 3 vezes. Então, a tua situação há 15, 10 anos, quando você fez esse financiamento na Caixa, era uma. Hoje é outra. Então, a gente pode auxiliar nisso de trocar, né, essa dívida que está mais cara aí para uma dívida melhor. Quem vai comprar o apartamento na planta é o bem organizado, né? São os nossos clientes bem organizados. E o consórcio também, né? Sim. Porque a pessoa que prevê já e vai poupando. Eu vou fazer mais um ponto aqui também interessante, porque eu tô assim com um peso, né, uma responsabilidade, depois de tantos bate-papos legais aqui, quando chegou a minha vez, responsabilidade. Falaram muito sobre taxa Selic, né? A taxa Selic é alta aqui, então assim, então estamos num ótimo momento de manter o seu dinheiro lá aplicado, rendimento, né?
até aquele ponto do comprador, do compacto, não ir lá e sacar a sua aplicação financeira e viabilizar esse negócio através do consórcio. Nós temos um histórico grande, né? Pegamos muitos governos, inflações, né? São 47 anos, né? Vivemos tudo, né? Inclusive o Plano Real. Sim, vivemos aí todos esses planos e o consórcio não tem correlação com a taxa Selic. Não é interessante isso? Porque, de repente, você fala, nossa, baixou a taxa, né? Então, o consórcio não vai vender, vai todo mundo financiar. Não, são não temos dados. nada a ver com isso. O consórcio não tem relação com a Selic. Selic. Então, alguém mais tem alguma dúvida? Pergunta? Tânia. E naquele momento ainda não decidi, não achei o meu imóvel. Boa. O que acontece? Isso tem algum problema? Um juro, alguma coisa, ele fica parado? Como é que acontece? Então, ótima pergunta. Não, o seu dinheiro vai ser aplicado na renda fixa e vai render. Tem lá, ele fica rendendo até que ele seja pago para você. Então, temos muitos casos desse, porque, fui contemplado, aí a pessoa vai ligar para a Sabrina, aí ela vai procurar um imóvel, né? Mas tem um mercado também, agora vindo da pergunta da Tânia, que uma vez eu fui contemplada, já ligam para comprar por 3 vezes o preço. Sim. Eu não sei de onde que aparece sim, isso. O mercado de cartas contempladas, ele existe, tá? Nós no Araucária não fazemos diretamente, porque entendemos assim que estamos cumprindo o objetivo do cliente daquele planejamento que ele vai ganhar dinheiro. Que ele fez. Uhum. Mas tem um mercado, sim, é uma maneira, e é uma maneira de você ganhar, porque assim, fui contemplado muito rápido, eu estava fazendo um planejamento que eu ia, né, comprar daqui um ano, 2 pronto anos. o apartamento. E quais cartas contempladas elas têm valor? Aquelas que contemplaram rápido. Uhum. Então, como é que é? O tempo é dinheiro. Você vai ganhar 25%, 30% em cima daquela pessoa que precisa desse crédito imediatamente. Então quer dizer que se a gente for sorteado antes, pode ficar esperando Sim. a carta até o apartamento ficar pronto, porque tem um problema. No consórcio, quando você vai comprar com consórcio, não pode comprar na planta com consórcio, só pode pagar quando o imóvel estiver pronto, que vai alienar. Posso fazer um parênteses? Claro. Você pode sim comprar com o crédito do consórcio um imóvel na planta, desde que você aliene o outro imóvel. Sim. Né? Claro, então, uhum. Assim, pro investidor, né? Pro investidor, uma fórmula perfeita. Sim, mas digamos que ele não tenha outro imóvel. Se não tiver outro imóvel. Daí a carta pode ficar paradinha até o final do contrato? Pode. Inclusive, assim, o investimento em renda fixa é um investimento interessante, devido ao grande montante que as administradoras têm aplicado, né, nos bancos, então o retorno é interessante. Eu não preciso tirar minha carta. Talvez o retorno lá da sua carta parada até seja maior do que o seu retorno ali lá na sua pessoa física. Deixa eu só entender, por exemplo, quando você está no consórcio, ele reajusta pelo índice direto da construção civil, certo? Depende de grupo, em geral, os de imóvel, sim, pelo INCC. Uhum. Ok, sim. Eu tirei a carta, ela vai para uma aplicação. Sim. Aí ele vai render só o valor dessa aplicação ou ele também sofre os reajustes do INCC? Não, quando ele for contemplado, ele vai render sobre o valor do seu crédito e a parcela vai ser reajustada a cada 12 meses do que você contratou. Então ele tem 2 reajustes, quer dizer, eu ganho 2 vezes. Não, no momento que você for contemplada, você não tem mais o reajuste do INCC em cima do crédito. Okay. O crédito é teu, né? Mas a gente vê muito, até porque a gente trabalha com outras modalidades, que o imóvel sempre é um bom negócio. Ele não, então, você continua reajustando pelo INCC a sua parcela, mas o seu imóvel está valorizando muito mais do que o INCC, né? Isso. Claro, tinha mais pergunta. Dica. Da entrada do terreno, tem alguma porcentagem que pode entrar ou qualquer valor? Não,
qualquer valor pode entrar. Uhum. Inclusive, assim, eu tenho uma carta de crédito de 300 mil, eu quero comprar um terreno de 1 milhão, a entrada é 300, você paga a entrada com o crédito do consórcio e depois, né, paga o restante de outra modalidade. Eu gosto sempre de deixar bem claro para todos os nossos clientes e para todos os nossos corretores orientarem bem o nosso cliente, que não se pode ter o consórcio, só se aliena o imóvel para uma instituição, né? Então, você não pode comprar parcelado e mais o consórcio. Tem que ficar só num... Sim, e tem aí alguns rumores de algumas alterações sobre isso. Vai mudar. Assim, não temos nada não ainda. Não tem ainda concreto, mas pode ser que mude a legislação. Mas tem ali né, alguns rumores, ali, algumas possibilidades sobre uma segunda instituição alienar, né? O que eu acho, assim, meio arriscado. Meio complicado, Mas, enfim, hoje não pode, né? E tem que... E, assim, na verdade, depende da instituição financeira. Uhum. Porque eu não vou alienar na tua matrícula lá, né? Até, sabe, eu vou pesquisar essa informação para você, porque eu acho que já acontece hoje a possibilidade. Só que depois, o segundo... Você pesquisa pra gente e quando você souber a resposta, a gente faz mais um. Vamos mais a fundo aí sobre isso. Mas a princípio, assim, né, o Otávio não pode, né? Não pode porque... O Otávio que fecha os contratos tem que fazer só alienar somente para uma coisa. Então, você tem que ter, por exemplo, os outros 700 mil para comprar teu terreno de 1 milhão se você tinha a carta de 300 mil. A princípio, hoje, funciona dessa forma. E a outra coisa que eu queria dizer é que, assim, muitos clientes nossos prósperos, que eu vejo que estão se dando muito bem, eles compram muitas cartas de crédito. Às vezes, ele compra a carta de crédito sem nem ter o que fazer. Ele vai comprando e depois ele vai somando e isso começa a dar uma base de dinheiro muito boa para a pessoa. Comprar as cotas do consórcio, desculpa. Comprar as cotas do consórcio, você vai fazendo consórcio, depois ele vai somando as cartas à medida que for sorteado, e ele vai fazendo um patrimônio, alavancando seu patrimônio a partir dessas cartas. Daí a pessoa vai pegando jeito também, né? Sim. Vai conversando bastante com vocês, vai entendendo, eles vão avisando, esse grupo tal, isso aqui serve para você, e é uma forma de alavancar o patrimônio muito interessante. E eu vejo isso com pessoas muito bem-sucedidas que estão usando essa forma, né? Dos que são os nossos clientes. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Gabriel. Posso usar, se eu tenho várias cotas, posso usar o saldo de uma cota, de várias cotas como lance? Ótima pergunta, excelente. No consórcio Araucária, não. Sabe por quê? Porque assim, não sei porque de repente, né? Ótima pergunta. 2008, ano 2008. Não pode. Por quê? Por que a gente não aceita isso? A partir do... Você pode ir lá, vamos supor, você foi contemplado no 5º mês. Você tem 165 meses que você está em aberto. Eu estou colocando um lance, aceitando o seu lance dentro de outro grupo, né? Sim. A gente estaria aceitando esse lance que ele não existe. Você está devendo as 165 parcelas ainda, sabe? Entendemos que essa prática não é saudável e apesar assim de muita vontade, né, dos clientes, dos consorciados, pedirem esse produto, sabe? Mas a gente prefere o conservadorismo aí, a segurança, e para poder atender ali a demanda dela, né, se o grupo é saudável, não é saudável, se ficar inadimplente, como é que fica. Então é uma questão de risco. Saldo de uma cota, eu lance na outra. Não pode. Nós não podemos. Existem administradoras cada um administra como bem entende isso. Então, sabe que e muitas vezes assim as pessoas são contempladas antes daquele mês efetivo que encerra o grupo, sabe? Se a gente teve um grupo saudável, ele tem 180 meses e todos os consorciados serão contemplados antes dos 180 meses. Interessante. E aí, pessoal, tem mais alguma dúvida? Então, vamos encerrar aqui hoje. Muito obrigada, Gabriel. Foi super legal a nossa conversa. Bom, né?